E assim, o Emiliano deu entrevista coletiva, inclusive muito descontraída, muito tranquila, falando da força do Vasco, do espírito de competitividade que tem essa equipe. E aí perguntaram para ele: mas vocês estão pedindo reforços, não sei o que lá? Lógico que é normal, a imprensa quer perguntar esse tipo de coisa, até para saber como é que tá o clima, etc. Ele falou: cara, o que a gente tinha para pedir, a gente pediu, estão vindo, estamos satisfeitos, ainda deve vir um ou outro jogador. E, o Edmundo, eu ia te perguntar sobre isso, inclusive. Hoje você vê uma equipe já formada, porque eu lembro que a gente conversou e todos concordaram que o Vasco estava pior do que o ano passado, antes de chegar esses jogadores, antes de a gente conhecê-los também, né? Que chegaram agora, Sforza, Galdamés, etc. Alguns jogadores, o Watson também, né? Agora, vendo esse time como está agora, deve chegar outro jogador, a gente vai falar dele daqui a pouquinho. Você acha que ainda é um time pior do que ano passado? O time do Ramon Dias do ano passado, ou hoje é melhor? Bom, a gente tem que ir por posição, né? Ainda acho que o Peck é melhor que o Adson, por exemplo. Ainda acho que o Paulinho é melhor do que o Sforza, né, na posição. Mas o coletivo vai potencializando a capacidade de alguns jogadores. E aí ele percebeu que tinha dificuldade no sistema defensivo, pôs 3 zagueiros, porque ele não pode abrir mão da experiência do Medel, mas o Medel é baixinho, né? Enfim, com 2 zagueiros, o Vasco tinha até problemas na bola aérea, e agora resolveu, consertou esse problema com o João Vitor e Léo, formando uma linha de 3 e dando liberdade para os laterais, né? Que vivem um grande momento. Ontem, sem aparecer muito, ou sem ter sido decisivo, Paulo Henrique era uma válvula de escape gigantesca lá pelo lado direito. Mesma coisa o Lucas Piton pelo lado esquerdo. Então você tem consistência defensiva, tem velocidade, força para chegar ao ataque, presença diária, né? Com Verratti, Payet. E ontem o Adson, que eu gostei muito da partida que fez o Adson, se ele repetir as atuações que teve ontem, eu posso até mudar de ideia. Mas, basicamente, o time melhorou. Melhorou porque chegou o João Vitor, chegou o Galdamés, que o Vasco tinha sempre ali a dúvida de quem ia jogar. Se era Jair, Zé Gabriel, Praxedes, ora esses atletas iam bem, ora eles iam mal, e aí ficava sempre um questionamento. Agora não. Agora chegou o chileno aí, o Galdamés, que está jogando muito bem. Né? Agora, também é o Campeonato Carioca, são essas primeiras fases da Copa do Brasil, que os adversários são mais fracos. É mais fácil você ter um entrosamento. Mas é preciso manter essa constância nos jogos grandes, né? que são os jogos contra as equipes que vão aí disputar o título de campeão do Campeonato Brasileiro. Mas, dá licença, só um minutinho aqui. Edmundo, me tira uma dúvida, porque assim, como eu sempre comparo o futebol com o teatro, né? E acho que a atuação do time, independentemente do campeonato que seja, do adversário que seja, eu reparo muito hoje em dia, através do Mundo Ed, eu comecei a reparar a atuação. Eu comecei a reparar o conjunto, a coletividade. Então, assim, independentemente do campeonato, repito, do adversário, eu vejo já uma evolução muito grande no Vasco, nesse time do Ramon Dias, nos times que entram, porque são times, são jogadores que entram, vez ou outra, um é titular, o outro é titular, ele mexe muito bem, ele mescla muito bem. E o teatro, para mim, é a mesma coisa. A plateia está assim, a plateia está assada. É como se fosse adversário. Não é muito mais importante nós... uma pergunta para quem entende muito de futebol e jogou absurdo. E não é muito mais importante para a gente prestar atenção na evolução do Vasco do que no próprio adversário? Sem dúvida nenhuma, Eri, porque o Vasco evoluiu muito, principalmente depois dessa consistência defensiva com a entrada do terceiro zagueiro. A chegada aí do Galdamés, o Sforza, que é bom jogador, marca bem.
não tenho a menor dúvida que é muito mérito do Vasco. Não é só demérito do adversário. Mas quando, nesta formação, o Vasco encontra um time ou melhor que ele tecnicamente, ou que tem um melhor entrosamento, ou que está jogando há mais tempo junto, aqueles chamados favoritos, não é a postura que o Vasco teve ontem. O Vasco se retrai para sair em contra-ataque. E aí não é certeza de que vai ter uma atuação de gala como foi a de ontem. É isso que eu quero dizer. É o famoso jogo que você precisa jogar e não deixar o adversário jogar. Ontem o Vasco só jogou. Eu não lembro assim, de um chute ou outro lá de fora da área que obrigou o Léo Jardim a fazer uma defesa ou outra. Mas era o Vasco o tempo todo propondo o jogo em São Januário lotado, enfim, o Vasco hiper favorito. Quando isso divide, é que eu preciso ver se o Vasco tem essa força. Mostrou isso no Carioca, contra o Flamengo, no empate contra o Flamengo, no empate contra o Fluminense, mas principalmente na belíssima vitória contra o Botafogo. Que se não tivesse ganho do Botafogo, o Vasco não estaria classificado, né? Porque o Vasco ficaria atrás do Botafogo. O Botafogo só ganhou depois de lá, né? Foram 2 jogos, só ganhou, e por isso o Vasco se classificou. Claro que existe uma evolução gigantesca, e eu não estou aqui diminuindo em nada o trabalho sensacional que está sendo feito pelo Ramon Dias e pelo Emiliano, e, consequentemente, pelos jogadores. Mas eu quero ver uma atuação de gala como a de ontem contra Palmeiras, Flamengo, né, Grêmio, Corinthians, Atlético Mineiro, os times aí que supostamente lutarão pelo título.